Olá pessoal. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp e tenho colocado aqui no YouTube visões originais sobre a ciência, com contribuições originais para a ciência no campo da economia, da matemática, da física, da política, da biologia, da química. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, essa prova, essa forma de extrair raiz quadrada usando um lápis e uma régua, eu desconheço, entendeu? Eu fiz meu PhD em física, eu nunca vi isso na ciência, nas universidades, nas escolas, ensinar para uma criança, por exemplo, uma criança que já sabe ler na régua, extrair a raiz quadrada de qualquer número usando simplesmente uma régua e um lápis. Mas essas medidas, na hora que for traçar o triângulo de Pitágoras, usando, o triângulo de Pitágoras, na hora que for traçar com precisão o triângulo de Pitágoras, os catetos, eles devem ser precisos, tem que ter uma precisão muito grande para você ver realmente o resultado correto da raiz quadrada. Então, por exemplo, eu vou começar com o mais simples, tá vendo aí? A raiz quadrada de 2. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 2 é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então eu vou e traço esses dois catetos. Um cateto valendo 1 centímetro e o outro cateto valendo 1 centímetro. Se você vir com a régua aqui, ó, com precisão aqui na régua, você fazer aqui, ó, se você fizer isso, pode fazer na sua casa, esse exemplo simples, você vai ver que ele dá 1,41 na régua. Ele aparece de fato. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui para a próxima. Aqui, ó. Então, se você faz daqui, ele dá 1,41 com precisão. Ó. 1,41 com precisão, tá vendo? Ó? Deixa eu trazer ele mais próximo aqui. Ó. Ele é preciso na medida. Tá vendo? Ele é preciso na medida. Então, essa forma de você provar a raiz quadrada de qualquer número usando uma régua e um lápis, ela não existe na matemática. Pelo menos eu desconheço. Eu nunca deparei com isso. E eu estudei em vários lugares importantes e nunca ensinaram. Então, um exemplo, tá vendo? Agora, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Esse foi o exemplo mais simples. Eu vou pegando um pouco mais difícil aqui para vocês. Só para vocês terem a ideia. Só para vocês entenderem a ideia. Tá vendo aqui esse exemplo? Agora você tem raiz de 13. A ideia é o seguinte, Leverson, qual é a raiz quadrada de 13? Aí você tem que saber decompor esse número em duas componentes, componente x e componente y lá para o triângulo de Pitágoras. Então você tem que ter uma ideia tipo de um quadrado perfeito, beleza. Raiz quadrada de 13. Bom, 3 ao quadrado não pode ser 4 ao quadrado, certo? Porque 4 ao quadrado é 16, então não pode ser 4, tem que ser 3 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado é 9. Beleza, quanto que falta para 13? 4. Bom, mas qual a raiz quadrada de 4? 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, certo? 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então você vem e coloca uma régua aqui, traça com precisão um cateto valendo 2 centímetros e o outro cateto valendo 3 centímetros. E depois você coloca a régua aqui na diagonal, na hipotenusa, com precisão, sempre traçando os catetos com precisão. Aí você coloca a régua aqui, ó. Você vai ver que é a raiz quadrada de 13, dá 3,61. Você lendo na régua aqui com precisão, de ponta a ponta, dá 3,61. Entendeu? Só que isso nunca foi ensinado, gente. Imagine ensinando isso para uma criança. Né? Olha tanto que vai para um jovem que já sabe fazer a leitura na régua, ele faz um absurdo, domina mesmo. Então isso aí é uma matemática elementar que ainda não foi ensinado para nós. Não foi ensinado nas escolas. Eu desconheço esse tipo de ensinamento. E ele é importante. Esse é um ensinamento fundamental. Agora vamos pegar um outro número. Vamos dificultar aqui o processo. Raiz quadrada de 3. Né? Raiz quadrada de 3. Então aí você vai novamente. Beleza.
raiz quadrada de 3. Aí você precisa decompor o número 3. Bom, 3 é 1 ao quadrado. Beleza. 1 ao quadrado, mas quanto que falta para 3? Falta 2. Bom, mas não pode ser 2 ao quadrado. Aí você precisa colocar raiz quadrada de 2. Aí você coloca raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Você precisa fazer isso. Por quê? Porque aí você vai fazer um movimento de retorno. Você vai ter que voltar lá atrás. Aí você fala, bom, raiz quadrada de 2. Aí você sabe que raiz quadrada de 2 é a mesma coisa de quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Aí você traça novamente dois catetos, um cateto valendo 1 centímetro, outro cateto valendo 1 centímetro, sempre traçar com precisão. Aí você vem na régua e mede, tá aqui, dá 1,41, certo? Aí você mede aqui na régua, vai dar 1,41, mede na régua, a régua te dá o resultado correto da raiz quadrada de 2, aí dá 1,41, aí você vem e substitui, no lugar de raiz quadrada de 2, você coloca 1,41, que é o resultado da raiz quadrada de 2, aí você tem um cateto valendo 1 e outro cateto valendo 1,41, aí você vai e traça novamente, você desenha novamente um triângulo de Pitágoras, um valendo 1 centímetro e outro outro cateto valendo 1,41 centímetros, certo? Aí você, um cateto valendo 1 centímetro, outro cateto valendo 1,41 centímetro. Aí você mede com a régua, mede com precisão com a régua, a hipotenusa, mede com precisão a hipotenusa, você vai ver que no final é 1,73. Então isso nunca foi ensinado na matemática. Eu desconheço esse tipo de ensinamento, tá? Eu desconheço isso no ensino da matemática, da história da matemática. Eu desconheço isso daí. Então isso daqui é uma contribuição original. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Só para vocês terem a ideia. Agora, vamos pegar aqui a raiz quadrada de 6. Leverson, qual é a raiz quadrada de 6? Beleza, você não sabe. Aí o que você precisa? Você precisa decompor o número 6 em duas componentes, certo? Uma componente x e outra componente y, correto? Beleza, então você sabe, bom, mais 2 ao quadrado é 4. Quanto que falta para 6? 2. Mas não pode ser 2 ao quadrado, aí você coloca raiz quadrada de 2. Aí você sabe, novamente, que raiz quadrada de 2 é o quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Aí você traça com precisão um cateto valendo 1 centímetro, outro cateto valendo 1 centímetro, você mede com a régua lá que ela vai te dar a raiz quadrada precisa de 2. Então, a hipotenusa, você medindo a hipotenusa com a régua, ela está te dando com precisão a raiz quadrada do número que você está calculando, que você quer encontrar. Aí você volta para cá, beleza, você sabe que a raiz quadrada de 2 é 1,41, você vem e substitui aqui. No lugar de raiz quadrada de 2, você coloca 1,41. Aí você vai ver, aí você traça novamente um outro triângulo de Pitágoras. Um cateto valendo 2 centímetros e o outro cateto valendo 1,41 centímetros aqui. Você vai medir com precisão, você vai encontrar com precisão a raiz quadrada de 6. Né? A raiz quadrada de 6, que é 2,45. Você tem sempre essas medidas devem ser precisas na hora de traçar os catetos, entendeu? Tem que ser preciso, o mais preciso possível para a régua te dar com precisão o valor da raiz quadrada. Então, a hipotenusa, você medindo a hipotenusa com uma régua, você está visualizando a raiz quadrada de qualquer número, beleza? Agora vamos fazer mais um outro exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo da raiz quadrada de 7. Bom, raiz quadrada de 7, novamente você precisa decompor o número 7 em duas componentes. Uma componente x, outra componente y, certo? Então você faz 2 ao quadrado, 4. Beleza, mas quanto que falta para 7? 3. Então você coloca a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Mas aí você não sabe qual é o valor da raiz quadrada de 3, né? Você não sabe. Aí você precisa fazer um trabalho de retorno. Aí você vai calcular qual a raiz quadrada de 3. Beleza, é 1 ao quadrado. Mas quanto que falta para
1 ao quadrado é 1, mas quanto que falta para 3? 2. Aí você precisa colocar a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Beleza, mas você também não sabe qual é a raiz quadrada de 2, certo? E aí você vai fazer novamente. Mas o que é a raiz quadrada de 2? É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí você vai e traça com precisão, com a régua e um lápis, um cateto valendo 1 centímetro e outro cateto valendo 1 centímetro. Aí você mede a hipotenusa com a régua com precisão, que a régua vai te dar o valor da raiz quadrada de 2, certo? Aí você começa a voltar, aí você, beleza, aí você sabe, bom, então 1 ao quadrado, aí você encontrou a raiz quadrada de 2, aí no lugar dessa raiz quadrada de 2, você coloca o valor dela, que é 1,41 ao quadrado, certo? Aí você coloca 1 ao quadrado mais o valor da raiz quadrada de 2, que é 1,41 ao quadrado. Aí você traça um cateto valendo 1 centímetro, outro cateto valendo 1,41 centímetro, que aí ele vai te dar o resultado preciso da raiz quadrada de 3. Aí ele vai te dar o valor preciso da raiz quadrada de 3 aqui, valendo 1,72. Certo? Beleza. E então nós estamos fazendo um processo de... Você vai até o limite. A raiz quadrada mínima que você vai ter que traçar é a raiz quadrada de 2. Beleza, então você precisou encontrar a raiz quadrada de 2 para substituir aqui na raiz quadrada de 3, né, aqui, nesse ponto. Aí você vai fazendo os triângulos de Pitágoras. Aí, beleza, você encontrou a raiz quadrada de 3, aí você vai substituir aqui, né? Qual a raiz quadrada de 7? 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas você não sabia qual era a raiz quadrada de 3. Você encontrou aqui, fazendo todo um processo de retorno. Aí você volta novamente. Aí você viu que a raiz quadrada de 3 é um cateto valendo 1 centímetro e outro cateto valendo 1,41 centímetro, e esse resultado é 1,72 da hipotenusa aqui. Aí você vai substituir esse valor da hipotenusa aqui no lugar da raiz quadrada de 3, que é 1,72. Aí você traça um cateto valendo 2 centímetros e outro cateto valendo 1,72 centímetros. Aí você volta e mede com a régua com precisão a hipotenusa. A régua vai medir com precisão a raiz quadrada, né? Então, o que eu mostrei aqui para vocês? Uma forma de extrair raiz quadrada de qualquer número usando simplesmente uma régua e um lápis. Então, isso é importante, é fundamental ensinar isso para as crianças, para um jovem que já sabe fazer a leitura numa régua. Bom, eu fui desde 2019 eu venho desenvolvendo teorias originais, visão original da ciência. Então eu fiz PhD e ninguém me ensinou isso, e quando eu fui professor também não ensinei, mas eu comecei a ter inspirações para desenvolver conhecimentos novos. Então isso daqui é uma contribuição original para a matemática, entendeu? Isso aqui é uma contribuição original para a matemática, ela não existe na literatura, eu desconheço isso, tá? Eu desconheço. Então isso é principalmente para o ensino de matemática, de física, enfim. Então você nem precisa usar calculadora para extrair raiz quadrada de qualquer número, entendeu? Desde que, é importante, você precisa traçar com precisão o tamanho dos catetos. Então você tem um número, você precisa decompor esse número em duas componentes, x e y. Isso que eu expliquei aqui no vídeo. É o suficiente para vocês entenderem. Falou? Obrigado. Então eu sou isso, eu sou PhD em Física pela Unicamp, moro no estado de Goiás, tenho contribuições originais em várias áreas do saber. Vocês podem elencar aqui no YouTube, coloca aí Leverson Costa que vocês vão ver visão original da ciência em várias áreas da ciência, do conhecimento, tá? Então é isso, obrigado.